Olá, meu povo amado, tudo tranquilo com vocês? Professor Evaldo na área mais uma vez para dar continuidade ao estudo da ação penal privada. Essa é a ideia. Bloco passado, falamos dos conceitos iniciais, falamos também da questão das características, dos princípios, das questões comuns entre a pública condicionada e a privada. E nesse bloco, a partir de agora, vamos falar da disponibilidade. Como o próprio nome está dizendo, são as situações em que você vai dispor da ação privada, seja de maneira direta ou indireta, mas vai deixar para lá a ação privada. E aí nós vamos falar da decadência, da renúncia, do perdão da vítima e da perempção. Isso é uma parte mais técnica, uma parte mais aprofundada, mas que cai pra caramba na sua prova e você tem que prestar atenção em cada detalhezinho desse. Lembrando que qualquer dúvida, fala comigo, bebê, tá? Chega lá, meu transparente favorito, tira aqui uma duvidazinha do seu querido aluno que está assistindo suas aulas e aí a gente vai bater um papo, tranquilo? Simbora? Vamos para a disponibilidade, calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round aqui comigo, simbora, slide na tela. Disponibilidade. E aí, como eu acabei de falar, a disponibilidade é o estudo da decadência, da renúncia, do perdão da vítima e da perempção. Vamos começar com a decadência. Nós já estudamos a decadência quando estudamos a ação penal pública condicionada. Essa é a ideia. Aqui vai ter a mesma ideiazinha, a mesma coisinha, só que agora é na ação penal privada. Agora é para dar entrada com a queixa-crime. Então vamos lá, olha o que está escrito aqui. Ocorre pela omissão da vítima em propor ação privada no prazo de 6 meses. Contados, como regra, do conhecimento da autoria da infração. É um prazo decadencial, lembra? Não se prorroga, não se suspende e muito menos se interrompe e ocasiona a extinção da punibilidade. Na verdade, não vai ter nem ação. Essa é a ideia. Professorzinho do meu coração, volta aqui para mim. Professorzinho do meu coração, a gente já viu isso na ação penal condicionada, não já? Já. Só que olha o detalhe, se liga. Na ação penal pública condicionada, a vítima tem 6 meses contados do conhecimento da autoria para representar o delegado, ou ao MP, ou ao juiz. Lembra, a representação é ato informal. Só precisa que a vítima chegue lá e dê o ok para ter início ao inquérito, à ação penal e por aí vai. Então, na ação penal pública condicionada à representação, os 6 meses da autoria é para representação. Agora aqui eu estou falando da ação privada, mestre. Aqui é para dar entrada na justiça, direto para o juiz, tem delegado, não tem nada disso não, nem MP tem aqui, é direto na justiça para o juiz. Agora a vítima vai ter os mesmos 6 meses contados do conhecimento da autoria para dar entrada com a queixa-crime na justiça. Se ela não der entrada com essa queixa-crime na justiça no prazo de 6 meses contados da autoria, aí vai acontecer a decadência, o direito dele decaiu. Lembrando mais uma vez, decadência é uma coisa, prescrição é outra. Prescrição é o prazo que o Estado tem para julgar. Decadência é o prazo da vítima, para ela dar entrada com a queixa-crime. Mas, professorzinho, me diga uma coisa, agora eu fiquei encabulado. Porque é o seguinte, professorzinho, e na ação privada pode ter inquérito? Pode. E se tiver inquérito, como é que fica isso? Olha, boa pergunta. A ação privada, ela pode ter inquérito. A vítima faz um requerimento pedindo a abertura do inquérito. E o delegado investiga como ele quiser, porque o delegado é o oficial do inquérito sempre. E aí ele vai estar investigando. Só que a vítima, ela vai ter 6 meses do conhecimento da autoria para dar entrada na justiça. Então, se ela soube, por exemplo, hoje, quem é o possível autor do fato, já está contando o prazo de 6 meses. Se o inquérito demorar muito para ficar concluído, ou se o delegado concluir, mandar para o juiz vai deixar lá no cartório, esperando que a vítima acesse, e a vítima demorou muito para acessar, passou os 6 meses, decadência, já era, tá? Lembrando que na pública é delegado, juiz, MP. Na privada é delegado, juiz, cartório. Isso, fica lá na vara do juiz, fica no cartório esperando a vítima ter acesso, através do seu advogado, preparar a queixa-crime e já dar entrada na justiça. Ela tem 6 meses do prazo do conhecimento da autoria, contados do conhecimento da autoria. Tranquilo? Facinho, né? Vou mandando. Características da decadência. Ocorre na fase pré-processual, obviamente, porque decai o direito de entrar com a queixa-crime. Se decai o direito de entrar com a queixa-crime, significa dizer que não teve
Nada. É sempre na fase pré-processual. É antes do recebimento da queixa-crime. Por quê? Porque não teve a queixa-crime, né, mestre? Então é fase pré-processual. É um ato omissivo unilateral. Ou seja, a vítima sozinha foi omissa, perdeu o prazo de 6 meses do conhecimento da autoria. E como a gente já falou, ocorre tanto na ação penal pública condicionada à representação do ofendido, como na ação privada. Essa é a ideia da decadência. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Mas, professor, como é que fica na letrinha da lei? Porque vai que vem a letrinha da lei. Vamos dar uma olhada, vem comigo. Artigo 38 na sua tela. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá, decadência, do direito de queixa, ação privada, ou de representação, ação penal pública condicionada. Veja que trata os dois da mesma forma. A única diferença é que um representa, outro entra com ação na justiça. Se não exercer no prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Aí eu estou falando da ação penal pública, da ação privada, melhor dizendo, subsidiária da pública, e segura que a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente. Beleza, não é? Olha uma perguntinha que eu separei para vocês, olha só. A instauração do inquérito policial interrompe o prazo decadencial para o oferecimento da queixa? Não. Por que não? Porque o prazo decadencial não se interrompe, não se suspende, não se prorroga, bem como inclui-se o dia de começo e exclui-se o último dia. Então, prazo de decadência, o prazo decadencial é contado direto, lembra? Direto, sem tirar de dentro. Exatamente, exatamente. Não para, não para, não para, não para. Não suspende, não se prorroga, nem ali se interrompe e vai incluir o dia de começo e tirar o dia do fim. Essa é a ideia, beleza? Até aqui tudo bem, pessoal, tudo tranquilo. A partir de agora, falamos da decadência, vamos falar da renúncia. Professorzinho, o que é a renúncia? Renúncia é quando a vítima está dentro do prazo de 6 meses, contados de autoria, mas ela quer abrir mão do direito de entrar com a queixa-crime. Ela quer deixar para lá. Por algum motivo, ela quer renunciar o direito dela de entrar com a queixa-crime. Então, renúncia é isso. Abrir mão dentro do prazo legal, porque se passou 6 meses, já aconteceu a decadência. É dentro do prazo legal, ela podia entrar com a queixa-crime, ela podia impetrar a queixa-crime na justiça, mas ela vai decidir por abrir mão, por renunciar. Seja porque voltou a ficar amiguinho, seja porque, né, de uma certa forma, vamos dizer assim, relevou o que a pessoa fez, enfim, ela vai renunciar por algum motivo, mesmo estando dentro daquele prazo. E aí, uma vez renunciou, já era. Não pode mais voltar atrás, beleza? Aí eu ri uma vez, porque um aluno chegou e disse assim, né? Como vocês sabem, eu sou professor de Direito Constitucional também, e aí o aluno chegou e disse assim, professor, na nossa aula de Constitucional o senhor disse que os direitos fundamentais são irrenunciáveis. E aqui o senhor está dizendo que ele pode renunciar. E eu estou falando de direito fundamental, criatura. Eu estou falando, por exemplo, de artigo 5º, criatura. Não, eu estou falando de ação penal privada. Aí pode ter a renúncia com toda certeza absoluta, total, possível, deu para entender? Beleza? Então essa é a renúncia. E aí, antes de entrar aqui no slide, já coloca uma coisa na tua cabeça. A renúncia, ela pode ser expressa ou tácita. Professorzinho do meu coração, o que é isso? Expressa é assinada no papel. Eu, Evaldo Rodrigues, renuncio o direito de entrar com a queixa-crime em face de fulano de tal. Pronto, isso é uma renúncia expressa, escrita. Agora, o que é uma renúncia tácita? Uma renúncia tácita é aquela que não está escrita, mas subtende-se que a pessoa renunciou. Tacitamente renunciou. Ele está praticando um ato que é incompatível com a vontade de ver o réu processado. Como assim, professor? Olha só, você praticou um ato de injúria contra o professor Evaldo. Aí o professor Evaldo conversou com você conversou com ele e tal, não sei o que, bababá. Aí a gente passou a ir para festa junto, eu lhe chamei para ser padrinho do meu casamento, você me chamou para ser padrinho do seu filho, as famílias estão viajando juntos, tudo bonitinho, tudo papapá. Olha, essas são atitudes que são incompatíveis com a vontade de ver o outro processado. Isso é uma renúncia
tácita. Então a renúncia pode ser num papel, mas também pode ser virar amiguinho do outro. E sair por aí tirando fotos em rede social, entendeu? Então ela pode ser expressa ou tácita. Vamos dar uma olhada agora no slide? Vem comigo. Olha a renúncia, olha o que nós temos. Pode ser expressa, ou seja, escrita, mas também pode ser tácita. Não está escrita, mas virou amiguinho demais. Subtentes que já relevou. Opera-se pela prática do ato incompatível com a vontade de ver processado o infrator. Declaração escrita na expressa, ou passar a manter laços de amizade na tácita com o infrator, convidando, por exemplo, para batizar um filho. Mera cordialidade, só dizer boa noite, bom dia, e atos de boa educação, como licença, não implicam em renúncia, obviamente. Quais são as características da renúncia? Ocorre na fase pré-processual, porque justamente você está renunciando o direito de entrar com a queixa-crime. Não tem queixa-crime, a queixa-crime nem foi recebida, não é? Então eu não tenho o quê? Eu não tenho ação penal, é fase pré-processual. É um ato unilateral, a vítima renuncia se ela quiser, mestre. E é um ato voluntário, ninguém pode obrigar ela a renunciar. E uma vez renunciado, já era, não volta atrás, é irretratável. E sobre isso, às vezes, dá um bug na cabeça da galera. Porque, meu povo amado, olha só, na ação penal pública condicionada à representação, nós estudamos que a vítima ela pode representar 6 meses do conhecimento da autoria ao juiz, MP e delegado. E que ela podia se retratar até o oferecimento da denúncia. Só que isso é na condicionada. E ela não está dando entrada com ação, não. Ela está representando, na grande maioria das vezes, ao delegado, para o delegado ainda começar aí o inquérito policial, concluir o inquérito policial, o MP denunciar, o juiz receber a denúncia para só então começar a ação privada, ação penal. Então, na condicionada, ela pode se retratar da representação até o oferecimento, não é recebimento, até o oferecimento da denúncia pelo MP. Ela pode voltar atrás. Aqui é ação privada. Aqui não pode voltar atrás da renúncia. Renunciou a possibilidade da entrada na justiça, já era, é irretratável. Então não faz essa confusão. Na condicionada, é possível a retratação, pode voltar atrás até o oferecimento da denúncia. Aqui, uma vez renunciou, já era, não volta atrás na privada. Tanto é que a renúncia é uma parada que ocorre só na ação privada. Por que a renúncia só ocorre na ação privada? Porque ele está dizendo, a vítima está renunciando o direito de entrar com a ação. Na ação penal pública, quem é que entra com a ação? O Ministério Público. E o Ministério Público pode renunciar o direito de entrar com a ação. O Ministério Público pode chegar e dizer assim, quero não. Não, ele não pode, porque uma das características da ação pública é obrigatoriedade. Estando presente o indício de autoria e materialidade, o MP é obrigado a denunciar. Então, a renúncia é algo específico, só e exclusivamente só da ação penal privada. Facinho, né, pessoal? Tranquilo? Mas vamos continuar falando da renúncia. Olha só, artigo 49, artigo 50 e parágrafo único. Vem comigo. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Como assim, professorzinho do meu coração? Não entendi. Olha só, aqui na renúncia, ou renuncia para todo mundo, ou renuncia para ninguém. Essa é a ideia. Até porque uma das características da ação privada é o quê? Indivisibilidade. Ou denuncia todo mundo, ou não denuncia ninguém. Então, ou renuncia para todo mundo, ou renuncia para ninguém. Então, olha como é interessante. Vamos supor que 3 pessoas praticaram um crime contra a honra, contra a minha pessoa. E aí, um deles, eu passei a virar amiguinho. A gente tava saindo junto, tal, curtindo, tal, pá, né? Tem foto na balada, tem vídeo não sei aonde, tem vídeo viajando, tem pá, pé. Aí eu vou e dou entrada com a queixa contra os outros 2. Aí os outros 2 vão chegar pro juiz e vai dizer, juiz, nem receba. Nem receba. Sabe por quê? Porque olha aqui o videozinho. Ele virou amigo do outro, ó.
ele renunciou o outro. E foram 3. Se ele virou amiguinho de um e renunciou tacitamente para um, automaticamente ele renunciou para todos. Então o juiz nem receba, o juiz vai olhar e vai dizer, vocês têm razão. Aqui não cabe ação privada, ele nem vai receber, meu povo amado. Então essa é a ideia. Ou dá entrada para todo mundo, ou não dá entrada para ninguém. Princípio da indivisibilidade. Ou renuncia para todo mundo, ou não renuncia para ninguém. Renunciou para um, se estendeu para todos. Beleza? Volta. Artigo 50. Ele diz: a renúncia expressa, ou seja, aquela que é escrita, constará de declaração assinada, justamente porque é escrita pelo ofendido, por seu representante legal ou por procurador com poderes especiais. A gente tem que explicar. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último, do menor, privará o do direito do primeiro. Vamos lá, que isso aqui é um pouco mais complexo. Olha só. Se o cara é menor de 18 anos, quem é que vai dar entrada com a queixa? O seu representante legal. Se não tiver representante ou os interesses colidirem, aí a gente vai ter a figura do curador especial nomeado de ofício pelo juiz ou a requerimento do MP. A gente já viu isso. Agora o que ele está dizendo? Vamos supor que eu sou de menor e meu representante é meu pai. E meu pai não entrou com a queixa-crime. Ele renunciou. Eu, quando completar 18 anos, eu vou ter 6 meses para dar entrada com a queixa-crime. Por quê? Porque a renúncia do representante não privará o menor depois que ele completar 18 anos. Essa é a ideia. Deu para entender? Essa é a ideia. O problema é esse final. Quando ele diz aqui, ó, a renúncia do último. Quem seria a renúncia do último? O cara que completou 18 anos. Excluirá do primeiro. Quem é o primeiro? O representante legal. Só que essa segunda parte aqui, ó, ela não está valendo. Daqui para frente não está valendo. Por quê? Porque era ainda naquela ideia de menoridade penal. Estava ainda naquela ideia de que entre 18 a 21 ele é menoridade para fins penal, tem a menoridade para fins penal, e aí ainda teria um representante. Então, mesmo ele tendo 18 anos e tendo renunciado, o representante dele poderia dar entrada. Hoje mais não, porque bateu 18 anos, já era. Então o que é que a gente tem hoje? Se o cara é menor de 18 anos, o representante renunciou, quando ele completar 18, ele tem 6 meses para dar entrada com a queixa-crime. Se ele já é maior de 18 e renunciou, já era, ninguém pode fazer mais nada. Essa é a ideia. Tranquilo, meu povo? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola! E a partir de agora vamos falar do perdão. E olha, eu já adianto. Das 4, renúncia, decadência, perdão e percepção, na minha opinião, o perdão é o mais técnico, o perdão é aquele que tem mais artigos, é aquele que é mais cheio de detalhes. Então, muito cuidado com isso, beleza? Muito cuidado com o perdão. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou jogar slide na tela, a gente vai lendo, como é muita coisa, a gente vai lendo, e a partir de cada ponto eu vou explicando a vocês, tranquilo? Então vem comigo, vamos lá, perdão. Olha o que ele diz aqui, ó. O perdão também pode ser expresso ou tácito. Essa é a ideia. Você pode fazer ele no papel ou subentender que você perdoou, virando amiguinho do cara do mesmo jeito da renúncia. E ocorre quando a vítima perdoa o réu por qualquer motivo. Tá? Aí pode ser qualquer perdão, não precisa nem dizer o porquê. Causa extinção da punibilidade, ou seja, acabou a ação penal. Contudo, precisa ser aceito pelo imputado, senão não opera efeitos, é um ato bilateral e só ocorre na fase processual. Caramba, professor, quanta informação? Vamos devagar. Olha só, primeiro, ocorre na fase processual. Essa é a primeira coisinha que você tem que se ligar. Como assim, professor? Vem comigo. A renúncia e a decadência é na fase pré-processual. Porque decadência, ele perdeu o prazo de entrar com a queixa-crime. Renúncia, ele abriu mão da queixa-crime. Agora não. Agora ele já deu entrada com a queixa-crime. O juiz já recebeu a queixa-crime. Estamos falando da fase processual. Já tem processo. Então para pensar. Se ele quer abrir mão do direito dele de ação privada antes da queixa, antes do processo, o nome que se dá é renúncia. Mas se ele quer abrir mão depois do recebimento da queixa-crime, durante a fase processual, aí é perdão. Tá? Então, antes renúncia, depois perdão. Perdão é na fase
processual, beleza? E esse perdão é um ato bilateral. Como assim bilateral? Precisa dos dois, né? Essa é a ideia, por isso que é bilateral. Como assim, professorzinho do meu coração? Vamos lá. Olha só, na decadência e na renúncia é ato unilateral. A vítima deixa rolar o prazo de 6 meses se ela quiser. A vítima renuncia se ela quiser. Aqui não. Aqui ela oferece o perdão e o réu vai ser intimado para dizer em 3 dias se aceita o perdão ou não. Se ele ficar calado, significa dizer que ele aceitou. Professorzinho do meu coração, meu bilu-bilu, e por que danado o cara ia passar 3 dias ali para responder e iria dizer, não, eu não aceito, eu quero ser processado, porque eu tenho um feitiço em ser condenado criminalmente. Não, mestre, tem nada a ver com isso não. Porque para pensar, vem aqui, vem aqui, bem pertinho. Existe um crime chamado denunciação caluniosa, que é você dar início a um processo criminal, ou enfim, ou um processo administrativo, sabendo que o outro é inocente. Você está cometendo um crime. Como na renúncia ele não deu entrada em nada, como na decadência ele não deu entrada em nada, não tem denunciação caluniosa. Só que aqui ele deu entrada com a queixa-crime. A vítima, o querelante, deu entrada com a queixa-crime. O cara, o réu, já está respondendo a um processo. Então ele pode pensar assim, ó, olha, a partir de agora, quem quer que essa parada vá para frente sou eu, porque eu vou até o final e vou provar que eu sou inocente. E quando eu for absolvido, eu vou entrar com a queixa-crime contra ele. A vítima aqui, esse querelante, é ele quem vai responder um processo no final das contas. Então é uma prerrogativa do réu. O réu aceita se ele quiser. Por isso que é um ato bilateral. A vítima oferece o perdão, o réu aceita se ele quiser. Essa é a ideia, tá? Já já a gente fala mais sobre isso. Vamos lá. É um ato voluntário. A vítima oferece o perdão se ela quiser e ocorre apenas na ação privada. Ocorre apenas na ação privada. Oxe, professorzinho do meu coração, me diga uma coisa. E por que diacho só acontece na ação privada? O Ministério Público, depois que entrar com a denúncia, durante o processo, ele pode desistir? Ele pode deixar para lá? Não! Porque para o Ministério Público a característica é da indisponibilidade. É na ação privada que tem a característica da disponibilidade. A vítima pode dispor, a vítima pode fazer o quê? Perdoar. Pode fazer isso, oferecer o perdão. Então isso é uma parada que só acontece na ação penal privada. Tranquilo? Beleza? Vamos agora olhar artigo por artigo para a gente entender isso aqui bem direitinho. Vamos lá, vem comigo. Olha só. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Oxe, professor, então é igualzinho a renúncia nesse sentido, né? É verdade. Oferecer um perdão para um, passa para todo mundo. Só que vamos dar uma adiantada aqui? Vamos dar uma olhada no artigo 58 para a gente fechar esse raciocínio? Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado, que é o réu, será intimado para dizer dentro de três dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado que o seu silêncio, se ficar calado nesses 3 dias, importará em aceitação, ou seja, subtende-se que aceitou o perdão. E aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Já era a ação penal. Essa é a ideia. Então, traduzindo, o que é que nós temos aqui? Vamos supor que existem 3 réus. Eu sou a vítima. Eu sou o querelante. Eu dei entrada com a queixa. Se eu ofereci um perdão para um, automaticamente o perdão vai para todos. Só que cada um individualmente vai dizer se aceita ou não em 3 dias. Se passar 3 dias e ficou calado, significa dizer que aceitou. Então vamos supor, são 3. Esse aqui aceitou. Olha como ia ficar estranho esse negócio. Aí vamos começar por esse. Vamos lá. Essa daí era para ter apagado, mas vamos lá. Esse aqui aceitou. Esse aqui aceitou. E o Mendinho, que é o mais invocado, é tipo o Pinche, ele diz, aceito não, vou continuar. E depois vou processar você. Então o processo vai continuar só contra ele. Então, mais uma vez, perdoou um, o perdão passa para todos.
e cada um individualmente vai dizer se aceita no prazo de 3 dias. Passou 3 dias, não falou nada, significa dizer que aceitou e acabou-se. Tranquilo? Deu para entender isso? Isso cai muito e é muito importante. Então, na renúncia, renunciou para um, renuncia para todo mundo, só que é automático. Acabou. Já aqui não. Ofereceu perdão para um, oferece para todo mundo, mas como é um ato bilateral, cada um vai ter que dizer em 3 dias. Aquele que aceitar, tá fora. Aquele que não aceitar, continua só contra ele. Vamos continuar? Vamos lá. Artigo 52, olha o que ele diz. Se o querelante for menor de 21 anos e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Como a gente já falou, não existe mais esse negócio de menoridade penal. Não existe mais esse negócio de menor de 21 e maior de 18. Isso aqui também está revogado. Está revogado também. Inclusive, eu coloquei aqui embaixo, ó, como o Código Civil de 2002 revogou tacitamente a maioridade penal, ou seja, agora fez 18 anos, é de maior, não tem esse negócio do cara ser menor entre 18 e 21 anos, o artigo 52 do Código de Processo foi revogado. Beleza? E numa linha, nessa mesma linha, artigo 54. Se o querelante for menor de 21 anos, observa-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no artigo 52. Também não tem esse negócio de menor de 21, maior de 18. Vai estar na mesma situação. Isso foi revogado tacitamente, beleza? E continua. 53. Se o querelado, ou seja, o réu, for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deles com o do querelado, a aceitação do perdão caberá a curador que o juiz nomear. Veja que é a mesma situação, volta aqui para mim, é a mesma situação que a gente viu com a representação e a queixa-crime. Então, se a vítima for menor de idade, por exemplo, o direito à representação na condicionada é o representante. Não tem representante legal, né, ou colidir os interesses, aí entra o curador especial. Mesma coisa na ação privada. Vítima é menor, representante não tem representante curador. Só que agora eu estou falando, a vítima ofereceu perdão. Essa é a ideia. A vítima ofereceu perdão. E aí o que é que aconteceu? O querelado é o réu. O querelado é o réu. Quem praticou a coisa é o réu. Não dá mais para falar aqui em réu menor de idade. Porque se o réu for menor de idade, ele está no ECA. Ele não está no Código de Processo. Se o réu fez besteira e é de menor, ele está no ECA. Por isso que aqui a gente só fala em quem? Aqui a gente só fala em mentalmente enfermo ou retardado mental. Então, se o réu for mentalmente enfermo ou retardado mental, aí o direito de aceitar o perdão vai passar ao representante legal, e se não tiver representante ou colidirem, curador. É a mesma coisa da vítima, só que agora para o réu aceitar o perdão. Beleza? E continua. 55. O perdão poderá ser aceito por procuradores com poderes especiais. Então, o réu, para aceitar o perdão, também pode passar uma procuração para alguém, mas, de novo, tem que ser uma procuração específica, inclusive narrando o fato na procuração. E a renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Como assim, professorzinho? Me explica melhor isso. Vamos lá, vem para mim. Olha só, meu povo amado. A gente já viu que a renúncia pode ser tácita. Ou seja, virar amiguinho, ser padrinho de casamento, né, viajar junto, tarará, e que o perdão é do mesmo jeito. Virou amiguinho, tudo bonitinho, significa dizer que perdoou. E mais uma vez aqui a gente tem aquela coisa, né? Eram 3 réus. Virou amiguinho, né? Três réus. 3 réus. Eram 3 réus. Virou amiguinho de um, significa dizer que você perdoou um. Aí automaticamente significa dizer que você perdoou os 3. Essa é a ideia. Só que esse perdão tácito e essa renúncia tácita, como é uma coisa muito subjetiva, vão admitir todos os meios de prova. Vai ter print nas redes sociais, filmagem, postagem, a gota serena, tudo que comprove que eles ficaram o quê? Amiguinhos. Tudo que comprove que há uma incompatibilidade de ver o réu
denunciado. Nesse caso, né, ver ele condenado. Deu para entender isso? Beleza? E para fechar aqui essa parte de perdão, vamos falar do 59? Olha só, ele diz a aceitação do perdão fora do processo, ou seja, um chamou o outro para um bar e diz, vamos conversar. Constará de declaração assinada pelo querelado, o querelado vai ter que assinar, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Como assim, professor? Olha só, uma coisa é fazer no processo. A vítima diz, eu perdoo, o juiz vai intimar cada um dos réus para dizer em 3 dias se aceita. Se não aceitar, continua. Se aceitar, já era. Só que aqui, eu também posso chamar o cara para tomar uma cervejinha. Vamos tomar uma cervejinha comigo ali? Vamos lá. Aí o cara aceita e começa, eu lhe perdoo. Aí o outro faz, eu aceito. Pô, vai ter que botar no papel e levar para o juiz. Como é que o juiz vai fazer? Como é que o juiz vai saber? Então virou amiguinho de um, né? A ideia para formalizar, olha, ofereço perdão, o outro faz, eu aceito, bota no papel e leva para o juiz. Se não fizer isso, aí vão ser aceito qualquer meio de prova que comprove. Porque para pensar, você perdoou fulano, eu sou o outro réu. E aí eu tô vendo vocês saírem, vocês fazendo tudo direitinho, bababá. Aí eu vou tirar print disso tudo e vou levar para o juiz. Vou dizer, juiz, olha, perdoou o outro. Eu quero ser perdoado também. Essa é a ideia. Aí o juiz vai me dar 3 dias para dizer se aceita ou não. Essa é a ideia da coisa. Então cuidado, tá? Se for fora do processo, tem que ter uma declaração assinada, tudo bonitinho. E aí vai mandar para o juiz extinguir a punibilidade. E no aspecto temporal, o perdão pode ser ofertado até o trânsito em julgado da sentença final, ou seja, o perdão pode ir até a sentença transitada em julgado. Porque depois de condenado, aí não tem mais perdão. Beleza? Não tem como falar em perdão, é só na fase processual. Tranquilo, meu povo? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Então, resumindo, porque é muita coisa, né? Resumindo, o que é que a gente precisa saber? Perdão é só na fase processual. A vítima perdoa o réu. Pode ser expresso ou tácito. Se for expresso, tudo bonitinho, assinado no processo, ele vai mandar intimar o réu. E se for mais de um réu, intima todos, para dizer em 3 dias se aceita ou não. Quem ficar calado, aceitou. Aquele que aceitou, acabou. Aquele que não aceitou, o processo vai continuar só contra ele. E aí, se o perdão for tácito, ele vai admitir todas as provas em direito e perdoa um, perdoa todo mundo. Essa é a ideia. Esse perdão, então, é um ato bilateral e é um ato voluntário. E o perdão só acontece na ação privada. Não tem mais aqui aquele negócio de menor de 21, né, até 18 anos, isso aí está revogado, não existe mais. E o réu, se o réu for mentalmente enfermo, ou retardado mental, ele pode ter um problema ali para aceitar o perdão. E aí isso pode ser feito por um representante legal. Se não tiver representante legal, por exemplo, procurador com poderes especiais. Se for um perdão fora do processo, assina tudo, leva tudo para a justiça, para que o juiz tome conhecimento. Aceita o perdão, extinta a punibilidade, já era. E pode ser efetuado o perdão até a sentença transitada em julgado. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, show de bola. E para fechar essa parte da disponibilidade, já falamos da decadência, já falamos da renúncia, já falamos do perdão. Vamos falar agora da perempção. Pense no nome bonito para botar no filho. Desce daí, perempção. Ei, perempto, desce daí. Vem para cá, vem comer. É um nome muito bacana para botar no filho, né? Bota aí no seu, perempção. É legal, vamos falar o que é isso. Aí todo mundo diz assim, mas professorzinho do meu coração, que nome feio da gota serena. O que é isso, hein? Perempção. Perempção é o artigo 60. Como assim o artigo 60? O artigo 60 traz 4 situações. Se qualquer uma dessas 4 acontecerem, é perempção. Essa é a ideia. E a perempção é também só durante o processo. É só durante a ação. Depois que a vítima já deu entrada com a queixa-crime, o querelante, e o juiz recebeu. Vamos dar uma olhada? Vem comigo. Olha só. Perempção ocorre depois de exercido o direito de ação, ou seja, só durante o processo, fase processual, sendo ocasionada pela inércia da conduta da ação privada, ocasionando a extinção da punibilidade, ou seja, o processo também vai ser extinto. E ele ocorre apenas na ação
privada, não tem perempção na ação pública. Vamos entender melhor um pouco o que é isso. Vamos dar uma olhada no artigo 60. Olha o que ele diz. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, tá vendo? É só na ação privada. Ninguém falou em denúncia, é só queixa-crime. Considera-se perempta a ação penal. 1. Quando iniciada esta, ou seja, a gente está falando de processo, o querelante, que é a vítima, deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Professor, não entendi. Olha, na ação penal privada, quem é o dono da ação? É a vítima, é o querelante. A vítima é o dono da ação. Então, ela é que tem que botar a ação para frente. Ela é que tem o interesse em ver o réu condenado. Não é o Ministério Público. O Ministério Público não é o dono da ação. O oficial, aqui, na oficialidade, é a vítima. Então, a vítima tem que propor. Então, se a vítima tem que dar andamento, se a vítima tem que falar, se a vítima tem que se pronunciar, e a vítima passa 30 dias e não fala nada, significa dizer que ela não tem mais o quê? Interesse em ver o réu processado. E aí o juiz vai olhar e vai dizer, oxe, o dono da ação, que é a vítima, não quer dar andamento, o dono da ação passou 30 dias e não disse nada, era para ele dizer, ele não disse, então significa que o cara que quer ver o outro condenado, ele está deixando para lá, então quer saber? Extinta a punibilidade, já era. Então, primeira causa de perempção, a vítima, o querelante, passar 30 dias seguidos e não dar andamento à ação penal. Beleza? Vamos para a segunda. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo no prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Quando ele fala aqui qualquer das pessoas, ele está falando em quem? Ele está falando no CAD. Ele está falando em cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ele está falando no CAD. E aqui a gente tem que ter um cuidado. Por que a gente tem que ter um cuidado? Olha só. Quando a vítima morre na fase pré-processual, na fase pré-processual, o CAD tem 6 meses para dar entrada com a queixa-crime. Se ele não fizer, o que vai acontecer aqui é o quê? Decadência. É a decadência, beleza? É a decadência. Agora, durante a fase processual, já deu entrada com a queixa-crime, tudo bonitinho, mas a vítima morreu, aí o CAD vai ser intimado para dar continuidade em 60 dias. 60 dias. Veja, aqui é 6 meses, aqui é 60 dias. Se não fizer, aí a gente está diante de uma perempção. Essa é a ideia, perempção. Então aqui decadência, aqui perempção. Então vamos explicar. Olha só, são duas coisas completamente diferentes. E isso dá um nó na cabeça do aluno e eu quero que o aluno se ligue. Se antes de entrar com a queixa-crime, a vítima morre, por exemplo, aí o CAD vai ser intimado, cônjuge, ascendente, descendente, irmão nessa ordem, e eles vão ter 6 meses do conhecimento da autoria para dar entrada com a queixa-crime. Só que agora, a vítima estava viva, por exemplo. A vítima deu entrada com a queixa-crime. A vítima estava lá no processo, durante o processo, a vítima morreu. Não tem como falar em decadência. Não tem mais o prazo de 6 meses. Se ela morreu, aí o CAD agora vai ser intimado para dizer se quer dar continuidade. E ele vai ter 60 dias, e também na ordem, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Eles vão ter 60 dias para decidir se algum deles querem dar continuidade. Se não der continuidade, aí vai acontecer a perempção, que é a perda do prazo de 60 dias. Então veja, a perda do prazo de 6 meses na fase pré-processual é decadência. A perda do prazo de 60 dias na fase processual é perempção. Por favor, não confunde isso. Isso cai muito. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Essa é só a segunda. Vamos para a terceira. Olha o que diz aqui na terceira. Quando o querelante deixar de comparecer, obviamente sem um motivo justificado, a qualquer ato do processo que deva estar presente.
ou ainda deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Veja que eu tenho dois aqui dentro, né? No 3 eu tenho, na verdade, duas situações de perempção. A primeira, ele não compareceu quando deveria comparecer, foi intimado, tudo direitinho e não foi, e nem justificou. Porque, para pensar, aqui no primeiro, ele deixou de dar andamento por 30 dias seguidos. Aqui não, ele deixou de comparecer. É diferente. Então vamos lá. Vamos supor que o juiz marcou audiência. A vítima, o querelante, quem deu entrada com a ação, foi intimado. Não foi para audiência e nem justificou perempção. Porque, mais uma vez, se o cara que quer ver o outro condenado, mesmo intimado, não vai para audiência, não está nem aí, nem justifica, aí, mestre, perempção. Juiz declara extinta a punibilidade, já era. Agora, se ele não foi porque ele estava doente, se ele não foi porque ele estava internado, enfim, aí se tem uma justificativa, aí o juiz marca outra audiência. Essa é a ideia. Então, deixar de comparecer quando devidamente intimado e sem motivo justo, aí é perempção. E se no final da ação privada, quando das alegações finais, ele não pede a condenação, se ele não está pedindo a condenação, ele está pedindo o quê? A absolvição. E aí, se ele não quer ver o cara condenado e ele quer absolver, e ele é o único interessado em ver o cara condenado, significa dizer que também é perempção. O juiz não vai nem julgar. Ora, o réu está pedindo absolvição e a vítima que deu entrada está pedindo absolvição, o juiz declara extinto e acabou, não precisa nem fazer sentença. E o último, o inciso 4, é a morte da pessoa jurídica. Agora, quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor, ou seja, a pessoa jurídica faliu, se extinguiu, enfim, pessoa jurídica, o CNPJ já era e não tem sucessor, aí, meu irmão, que é perempção. Não tem nem o que falar. Então, traduzindo, o que é perempção? É o artigo 60. É quando ocorreu uma das 4 situaçõezinhas. Então, a vítima deixou de dar andamento por 30 dias seguidos, perempção. A vítima, o querelante, morreu. E aí o CAD não assumiu em 60 dias, perempção. A vítima foi devidamente intimado para comparecer à audiência. Não compareceu, nem justificou, perempção. Nas alegações finais, não pediu condenação, perempção. A vítima, o querelante, agora é uma pessoa jurídica. E ela foi extinta e não deixou sucessão, aí é perempção. Deu para entender, pessoal? Tudo bem? E para finalizar esse tópico, para finalizar essa parte da perempção, vamos a um negocinho mais específico? Vamos lá, uma perguntinha aqui para vocês, olha só. Perguntinha. É possível a ocorrência da perempção antes do recebimento da queixa-crime, ou seja, na fase pré-processual, e aí a gente já falou sobre isso. Não, não é possível. A perempção ocorre apenas durante a fase processual, que se inicia com o recebimento da denúncia pelo magistrado, nesse caso da queixa-crime pelo magistrado. E nesse sentido, o STJ ele já decidiu, ó. Olha só o que ele diz. Não há que falar em perempção antes do recebimento da queixa-crime, devendo ser afastada sua ocorrência em razão do não comparecimento dos querelantes ou do seu advogado na sessão de julgamento em que foi recebida a inicial acusatória. E no mesmo sentido ele diz, o não comparecimento do querelante à audiência de conciliação prevista no artigo 520 do Código de Processo não implica ocorrência da perempção, visto que esta pressupõe a existência de ação penal privada em curso, ou seja, é só na fase processual, o que se dá apenas com devido recebimento da inicial, exordial, ou seja, da queixa-crime acusatória. Então, traduzindo, qual é a pergunta aqui de fato? Olha só, se cai na sua prova assim, ó, a vítima deu entrada com a queixa-crime. O juiz marcou audiência de conciliação antes de receber. A vítima não foi, não justificou e não foi também o advogado. Aconteceu a perempção? Não. Por que não? Porque o juiz ainda não recebeu a denúncia, não recebeu a queixa-crime, não começou a fase processual. Daí a ideia que só tem perempção na fase processual. Mas, professor, ela não foi para conciliação, ela não fez nada, e aí o que é que pode acontecer? E aí o que pode acontecer é passar o prazo de 6 meses e o juiz entender que houve o quê? Decadência e ó, já era. Porque na fase pré-processual, antes do recebimento, é decadência e renúncia. Ela não compareceu, o juiz vai mandar intimar. Se ela não fala nada,
né? Na vida que segue. Essa é a ideia. Tranquilo, pessoal? E para ajudar você, meu querido aluno, este professorzinho transparente do seu coração preparou o super mapa mental que vai ajudar muito a sua vida. Olha só, olha que coisa bonita. Já dá aí um print. Olha o que a gente tem. A gente tem decadência e renúncia. E ambas é na fase pré-processual. Ambas é na fase pré-processual. Como a gente já viu aqui, só para ficar bonitinho, né? Tá esse tracinho aqui. Como a gente já viu aqui, a decadência é a perda do prazo de 6 meses contados do conhecimento da infração. É um ato unilateral e ocorre tanto na ação pública condicionada como na ação privada. Já a renúncia pode ser expressa ou tácita, é um ato voluntário, unilateral, irretratável e é apenas na ação privada. Já o perdão da vítima e a perempção acontece na fase processual. O perdão também pode ser expresso ou tácito e, oferecido o perdão, o réu querelado será intimado para dizer em 3 dias se aceita ou não. Lembrando que o silêncio importa em aceitação. Aceitou o perdão? Acabou. Não aceitou o perdão? Continua. Se for mais de um réu, ofereceu renúncia contra um, passa para todo mundo. Ofereceu perdão para um, passa para todo mundo, mas no perdão, cada um vai ser intimado individualmente para dizer se aceita em 3 dias. É um ato também voluntário, agora é bilateral, porque tem que ser aceito, e cabe apenas na ação privada. E a perempção é o inciso 1, 2, 3 e 4, né, do artigo 60, e também é só na ação privada. Então, muito cuidado com esse quadrozinho, ele é show de bola e vai ajudar muito vocês. Uma última coisinha sobre essa parte da disponibilidade da ação privada. Presta atenção. Sua prova vai usar esses 4 institutos o tempo inteiro para o Ministério Público. Ele vai dizer, o Ministério Público perdeu o prazo para oferecer a denúncia. Aconteceu decadência? Não. O Ministério Público abriu mão de denunciar o réu. Ele não pode renunciar. É obrigado a denunciar quando tem autoria e materialidade. O MP perdoou durante o processo. Ele não pode, indisponibilidade. Olha, o MP não deu andamento por 30 dias seguidos. O MP morreu. O MP não pode morrer. O órgão não tem como morrer. O MP não compareceu. Aí bota o promotor na corregedoria e vem outro. O promotor não deu andamento por 30 dias, bota ele na corregedoria, tá prevaricando, vem outro. Então, nada disso aqui é pro MP. A decadência é a perda do prazo da vítima de 6 meses. A renúncia é quando a vítima renuncia. O perdão é quando a vítima perdoa. Perempção é quando a vítima faz um desses 4. Não tem MP em nada aqui. Não tem decadência para o MP, não tem renúncia para o MP, não tem perdão da vítima para o MP, não tem perempção para o MP. Nada disso entra para o MP. Tudo disso é só e exclusivamente só para a vítima. Deu para entender isso? Tranquilo? Até aqui tudo bem, pessoal? Show, né? Agora eu respiro. E é isso, pessoal. Esse bloco vai ficando por aqui. Próximo bloco, a gente finaliza a ação privada, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo que eu te ajudo, tá? Vai lá nas redes sociais, professor Evaldo Rodrigues. Tamo junto. Um beijo, um sorriso. Fui!